nós. Essa palavra, eu tenho a intenção de pregá-la para te ajudar, para nos ajudar em relação a tempos difíceis que nós enfrentamos na vida. E eu espero que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, nos trazer a sua palavra e que Ele possa te dar informações, ministrações e cura e que essa palavra seja uma bênção para todos nós. Amém, queridos? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia ou prestassem atenção aqui na projeção. Texto que eu quero ler, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 16. Antigamente, ainda hoje, quando eu vejo os pregadores subindo para pregar e eles vêm com papel assim, eu não gosto de usar computador, eu prefiro o papel. E eu ficava olhando aquele tantão de folha, eu falava, meu Deus do céu, que hora que essa pregação vai terminar? Esse tanto de papel que esse homem está usando aí. Irmãos, eu tenho um problema de vistas. E então, as letras que eu coloco aqui é quase 24 o número do tamanho dela lá do Word. Então, é muito papel, mas é poucas palavras. Pode ficar tranquilo. Nós não vai ser tão demorado assim, 1h30, por aí eu termino. Estou brincando. Esse texto diz, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se veem são eternas. Eu gostaria de você ler, que você pudesse ler o versículo 18 aqui comigo, porque é onde eu vou fundamentar a palavra dessa noite. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu te peço nessa noite, nos dê a sua palavra, que ela seja alimento para nós, instrução, gerando vida no nosso coração, entendimento, produzindo crescimento, maturidade espiritual. Em nome de Jesus, eu sei que quando tu falas é tão diferente. Então te peço que tu ultrapasse o pregador e que tu possas ter misericórdia de todos nós e nos dê a sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Paulo está falando da sua fidelidade a Cristo, a sua fidelidade a Deus. E ele vai dizer até no versículo 7 que esse tesouro que o apóstolo Paulo e a igreja de Jesus, esse tesouro que ela tem dentro dela, essa riqueza que a igreja possui, está contida em vasos de barro. Isso tem me chamado a atenção muito no meu coração. As grandezas de Deus, das informações de Deus, do seu caráter, do seu plano, do seu projeto. Essa riqueza insondável, o apóstolo Paulo diz, das riquezas insondáveis de Cristo, estão contidas dentro de um receptáculo. E esse recipiente
que contém essa riqueza não passa de vasos de barro. Lembro dos Salmos, quando o salmista diz assim: Senhor, lembra-te da minha estrutura, que eu sou pó. Então, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo dessa excelência desse poder de Deus. E depois no versículo 8, a canção que nós cantamos: em tudo somos atribulados, mas nós não estamos angustiados, perplexos, porém não estamos desanimados, perseguidos, mas não estamos desamparados, abatidos, porém não destruídos, e levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Então o apóstolo Paulo, ele vem falando desse ministério, e aqui no versículo 16, ele fala do desígnio e os efeitos das aflições que nós sofremos, como esses perseguidos, esses que estão sendo esbofeteados, e aí ele vai dizer que esse homem exterior, ele está se corrompendo no sentido que ele recebe esses impactos da vida, os impactos da vida provenientes da própria vida, coisas que acontecem com todas as pessoas, mas existem coisas que acontecem conosco pelo fato de pertencermos a Jesus e termos uma fé em Jesus, mas que isso produz no nosso corpo, naquilo que é exterior às nossas vidas, impacto. E esse impacto, ele é corrosivo. Ele diz que este homem exterior está se corrompendo. E a gente poderia circular em torno desse corromper desse ser humano, ou de tudo que está em torno da humanidade, dos discípulos de Jesus e de cada um de nós, e percebemos essas corrupções, essas coisas que vão se desgastando, se destruindo, se desmanchando em nós e em torno de nós. E ele nos dá uma esperança, uma palavra de alento, dizendo: contudo, apesar dessas coisas que estão se estragando, não está se estragando o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós? Um tesouro. E esse tesouro que está dentro de nós está reconstruindo-nos por dentro, de maneira que é possível olhar para alguém que aparentemente está abatido, porém por dentro não está destruído. Ele está perseguido, mas por dentro não conseguiram atingir. Porque há uma construção interna dentro de nós, sendo feita dentro de nós. Versículo 18 diz que nós não devemos nos atentar para aquelas coisas que nós vemos, mas para aquelas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos, elas são temporais, mas aquelas que nós não vemos, porque elas estão dentro de nós, elas são eternas. O tema da minha palavra nessa noite é: o que você está vendo? O texto que eu quero falar com você é o versículo 18. Atentando nós nas coisas que se veem e não nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Paulo está preocupado com a minha visão. O apóstolo Paulo está preocupado com o meu enxergar, com a leitura que eu estou fazendo. Qual é a minha perspectiva? Qual é a minha percepção do que está acontecendo em mim, porque o Evangelho chegou na minha vida? Enxergar é uma das experiências mais impressionantes que recebemos do nosso Pai. Dê uma olhada na pessoa que está perto de você. Olha só. A capacidade de você ver esta pessoa e você distinguir esta pessoa das demais.
olhar para ela e perceber que ela é ela. Que é esta pessoa que está aí. E de você olhar para cá e ver o que tem aqui. E se você enxerga, você está vendo tudo que tem aqui. Enxergar é uma beleza. Enxergar é uma bênção. Como é bom enxergar. Agora, desde o jardim do Éden, o olhar ganha nas Escrituras uma atenção muito especial. Se fôssemos falar muito sobre isso, eu não vou lembrar de todos os textos, mas você que gosta de estudar a Bíblia, eu não vou falar da quantidade de texto que talvez vocês vão lembrarem, e de experiências ligadas a esse enxergar. De certa maneira, somos exatamente aquilo que enxergamos. Vamos dizer para o seu irmão aí, você é aquilo que você enxerga. Você é aquilo que você enxerga. Nossa transformação, nossa formação, nossa identidade como ser, aquilo que está construindo-me por dentro, está estritamente relacionado com aquilo que eu enxergo, com aquilo que eu vejo, com aquilo que chama a minha atenção, que captura a minha atenção. Desde o jardim foi assim. Eva foi transformada no que viu. Ela olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal, antes de comer, antes de desejar. Primeiro ela viu, aquilo chamou a atenção, antes dela se tornar o que aquele fruto produziria nela. Então ela contemplou aquilo, porque nós nos tornamos, ou estamos aptos, somos tendenciosos a nos tornarmos exatamente aquilo que captura o nosso olhar, a nossa atenção. Gênesis capítulo 6, 2, não precisa colocar só o texto para você. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, antes de possuí-las. Primeiro eles olharam, gostaram, chamaram a atenção e depois possuíram. Sara olha para o ventre de sua serva e percebe que aquele ventre de Sara, aquele ventre da sua escrava, era bom para resolver as suas necessidades. E antes que ela entrega o ventre para Abraão, aquela escrava, para ser uma barriga de aluguel para Abraão, Sara contempla, ela percebe, em determinado momento aquela mulher passa por ela e alguma coisa chama a atenção e ela tem ideias a respeito daquela mulher, do seu problema e com seu marido, e ela enxerga em Agar, é isso? Em Agar, uma solução. Ela vê, se agrada e então possui. A mulher de Potifar olha para José, aprecia e busca tomar para si. Também Davi, que olha para Betseba, aprecia, deseja e então possui. Jesus nos diz, no Sermão do Monte, que o nosso olhar tem um poder de possuir e em possuindo aquilo gera em nós exatamente aquilo que aquele objeto é. Então eu olho com um determinado jeito, então eu vou me transformando naquilo que o meu olhar me mostra. Uma coisa é enxergar, outra coisa é você discernir, e então a gente chama isso de olhar. Ele diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será iluminado. O que você está vendo?
Eu não estou perguntando assim, o que você está assistindo na televisão. Eu não estou perguntando sobre o que é que você está lendo de livros. Se o livro que você está lendo, ele é bom ou ruim. Se o filme que você está assistindo, ele é para maior de 18 anos, ou você não deveria ver. Eu estou perguntando para você o seguinte, o que está capturando a sua percepção? O que chama a sua atenção de maneira que doutrina o seu viver? Porque nós somos aquilo que captura o nosso olhar. Somos aquilo que captura o nosso olhar. Logo, somos condicionados por aquilo que nós vemos. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, não se atentem para aquilo que é aparente. Não fiquem atentos para aquilo que se pode ver, mas para aquilo que não se pode ver. Todos nós, eu gostaria de ler esse texto na NVI, 2 Coríntios, capítulo 3, 18, se quiser puder colocar na projeção, por favor. 2 Coríntios 3, 18. Assim fixamos os olhos, esse é o texto que eu estou lendo, 2 Coríntios 3,18. Esse é 4,18, isso. Embora aquele lá parece que é bom também. Hein? E todos nós, que com a face descoberta, o que acontece? Contemplamos a glória do Senhor. Por que não ouvimos? Como é que é ver a glória do Senhor? Como é que vê a glória do Senhor? Cadê, pastor, a glória do Senhor? Não é com esse olhar. Não é com o olhar daquilo que se corrompe. Não é o texto que nós lemos, que esse homem exterior, ele se corrompe, ele não consegue discernir. É com outro olhar, é com outra perspectiva, é com outra mente. Ele está dizendo que nós devemos, com a face descoberta, está fazendo uma alusão a Moisés, que viu a glória de Deus na montanha, e colocou um véu, porque a glória que ele viu na montanha, produziu uma glória exterior nele. Uma glória no seu exterior, no seu corpo. E o povo de Israel ficou assim, meu pai do céu, que homem de Deus é esse? A glória de Deus está sobre Moisés, mas que Moisés percebeu que a glória de Deus ia se desvanecendo, porque o seu corpo não consegue reter a glória de Deus. Então a glória de Deus não desvaneceu. Desvaneceu-se nele. E aí, então, nós contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Olha, Deus é Espírito. Como é que vê Deus? Se Deus é Espírito e imagem. Então, contemplamos a glória de Deus, do Senhor, segundo a sua imagem. Nós somos, segundo a sua imagem, estamos sendo. O pastor está falando conosco aqui aos domingos de manhã sobre santidade. Em um aspecto de que agora nós estamos caminhando em santidade. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Imagine que, depois de 5 anos, 10, 15, 20 anos de caminhada com Jesus, é de se esperar que dentro de você haja muita construção gloriosas. Porque ele diz que nós estamos sendo transformados de um degrau de glória a outro degrau, como que contemplando o Senhor, estamos sendo transformados nessa mesma imagem. Esse texto maravilhoso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Eu vou dividir isso em dois aspectos para a gente ir para o final. Primeiro, não atentando nas coisas que se veem. Por que nós não devemos nos atentar nas coisas que se veem? O texto já responde para nós, porque elas são temporárias. As coisas que nós vemos, elas são temporais. Elas não resistem ao tempo. Nós estamos o tempo todo perdendo aquilo que se pode ver. Vamos dizer?
Nós estamos perdendo, depois de mim, nós estamos perdendo em todo tempo aquilo que se pode ver. Agora você vai dizer, nós estamos perdendo. Fala para o seu irmão, você está perdendo. Não é o que o texto diz? Não se atente para as coisas que se podem ver, porque elas estão temporais. Ou seja, vai chegar um tempo que você não vai ter. Viu o texto que nós lemos em 2 Coríntios? Capítulo 13, 1 Coríntios 13, que diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aquilo que em parte nós sabemos, vai deixar de existir. Quando vier o perfeito, algumas coisas maravilhosas que nós temos, mas que são, as línguas vão desaparecer, não é que diz? A ciência e tal, aquilo que é maravilhoso e bom, que Deus deu para nós, é para um tempo específico que vai desaparecer. E só vai permanecer o que é perfeito. Então estamos o tempo todo perdendo aquilo que se pode ver. Irmãos, Deus nos presenteou com inúmeras alegrias neste mundo. Inúmeras alegrias neste mundo. Ou que alegrias maiores nós poderíamos ter do que você que é mulher, gerar um filho. Eu estou dizendo, tudo que eu vou dizer aqui agora é no campo de uma família, de uma vida normal. Porque eu sei que existem histórias terríveis. Não vou entrar hoje nessa questão de filhos que foram abandonados. Eu estou dizendo de uma relação normal. Que alegria ser pai. Que alegria ser mãe. Que alegria um romance, você se apaixonar. Você lembra quando você se apaixonou seu namorado, sua namorada e virou esposa? Você lembra? Né? Você deu uma olhada assim, deu um choque, deu um uau. Deu uma descarga assim, a pessoa passou e você, que é isso? Né, os adolescentes que estão aqui, né, chega um rapazinho diferente, né, carne nova, né, no pedaço, e elas passam, e as meninas, meu Deus, né, eu já vi primeiro, é meu. Ou não, os rapazinhos também, né? E, sabe, o romance, coisas lindas que Deus deu para nós. A experiência de ninar, de cheirar, de beijar, de apertar, de coçar os filhos. O Lucas hoje, para eu fazer isso nele, eu sei que eu vou sair com o nariz sangrando, mas eu vou assim mesmo. Ele não vem não que eu te dou um soco, né? Porque ele não gosta que ponha a mão nele. Mas eu não estou nem aí. Eu vou assim mesmo. Né, minha filha chegar, me abraçar, me beijar, né, minha esposa me cheirar. Que bênção. Neto. Quem que é a avó e a avó? Eita, eu não sei o que é isso, um dia eu vou saber. Olha a bênção de ser avó. De ser avô. Meu Deus, de comprar uma casa, de comprar um carro, de construir uma vida, de você chegar aonde você planejou chegar, bênçãos materiais, saúde, poder andar. Subir isso aqui assim, ó. Ó, que maravilha. Você acha que todo mundo que está aqui nesse prédio dá conta? Você dá conta, Sônia? Mas, não é? Ó. Que maravilha. Glória a Deus. Jogar uma bolinha. Não é bom? Saúde. Saúde é muito bom, né? Todo mundo que tem essa capacidade agora, né, o Gilson? Então, que coisas maravilhosas, sem falar das bênçãos da natureza. Você viaja, cara. Né, nós viajamos agora no congresso, conhecer pessoas maravilhosas, lugares lindos. Você vê aquele avião subindo assim, cara. De repente dá uns tremelico assim, né? Você fala, é hoje, Jeová, pode vir que eu estou preparado. Né, dá a Fabiana fala, mas parece que não asfaltaram aqui essa avenida aqui, ué. Está no chão ainda. E aí, mas você vê aquelas nuvens, é só nuvem, mas você fala, meu Deus, que coisa linda, uma flor, uma borboleta, um rinoceronte, umas coisas assim da natureza, tão boa, tão agradável, que Deus deu para nós. Festas, ajuntamentos, igrejas, amigos, tantas coisas boas que fomos agraciados nessa vida, que nós vemos, e que Deus nos deu para a gente desfrutar dessas alegrias.
No entanto, existe um perigo enorme quando o nosso olhar está comprometido apenas com estas coisas que se veem. É um perigo enorme quando o nosso olhar está comprometido, viciado, dependente completamente de ser apenas pessoas voltadas para aquilo que é exterior. Vou colocar uma frase aqui para você. Vou colocar essa frase. Todas as bênçãos que nos foram dadas por Deus nesta vida, todas as bênçãos que nos foi dadas por Deus nesta vida, por causa do pecado original, não tem a ver nem com você, por causa do pecado original, que delas desfrutamos e podemos desfrutar, são temporais. Eu tive uma mãe fantástica, As bênçãos que Deus nos dá, que nós desfrutamos delas, por causa do pecado, ela tem o seu tempo de validade. Irmãos, quero que coloque aí, absolutamente tudo que você possui nessa existência caída, tem prazo de validade. Absolutamente tudo. Todas as boas dádivas de Deus para essa vida poderá ser perdida subitamente. Estava tudo bem e veio um derrame. Estava tudo ok com aquela venda, e porque não aconteceu aquela venda, desencadeou-se outros processos, que fez com que a sua empresa, que andava aqui nesse nível, agora entrou em colapso, de repente, um mês para o outro, um ano para o outro. Filhos que não voltam para casa. Quantas vezes nós estamos assistindo um noticiário, e uma senhorinha não voltou para casa porque foi descer do ônibus, abriu a porta de qualquer jeito, alguém empurrou, ela bateu cabeça. Talvez na semana do aniversário dela. As coisas boas, os avós, as avós, não as teremos para sempre. Não seremos pais para sempre. Não teremos os nossos pais para sempre. Não teremos casamento para sempre. Infelizmente, o divórcio pode entrar nas nossas vidas. Uma traição. Coisas ruins podem acontecer subitamente em nossas vidas. Uma morte. Se você não compreender que as coisas que se veem são temporárias, corre-se o risco de se perder em profunda desesperança. Se você não compreender que você não será, eu falei para o Lucas, filho, você não terá 15 anos para sempre. Eu já tive 15 anos. Eu já fui rapaz. Eu já fui adolescente. Parece que foi ontem. E hoje os meus cabelos brancos da sobrancelha, por enquanto, para ficar preto eu tenho que passar um negócio. Porque eu estou ficando velho. Daqui a pouquinho eu não vou poder mais, ó. Daqui a pouquinho, vem cá, Renato, me ajudar aqui. Não é? Renato, eu e o Renato aqui, ó. E o irmãozinho jovem segurando nós aqui, porque a gente, vamos fazer o púlpito aqui embaixo, irmão. Porque já tem uns irmãos que já não podem fazer reunião lá em cima. Porque não são mais jovens. Há 20 anos atrás, quando começou a comunidade aqui, talvez eles faziam aqui, ô glória, vamos adorar a Deus. Agora, hoje não mais. Tudo que Deus nos deu para essa vida se perderá
É o que o apóstolo Paulo diz. Eu sei que quando perdemos algo ou alguém, pedaços de nós são afetados. Não é simples. Porque muito do que nós somos tem a ver com as pessoas que Deus nos deu. Você já ouviu assim, ó, fulano não é mais o mesmo depois que aconteceu aquilo. A minha mãe não é mais a mesma depois que o meu irmão foi para a Inglaterra. Nossa casa não é mais, parece que quando nós perdemos alguma coisa, seja por motivos bons, como casamento, que os nossos filhos casam, ou vão para outras terras por causa de trabalho, alguma coisa em nós é mexida. E parece que pedaços de nós saem, porque aquele pedaço tem a ver com aquela realidade. Então, perder é dolorido. Quando tem o dia das mães e todo mundo vai para a casa das suas mães. Dia dos pais e você não tem o seu pai para ir. A mãe que perdeu o seu bebê. O casal que não se engravida. Perder é doloroso. E todas as bênçãos que Deus nos deu, ela tem prazo de validade. Quantas pessoas se perderam emocionalmente, espiritualmente, até do aspecto familiar por causa de falências financeiras. Quantas pessoas se perderam porque alguém não te deu aquela atenção que você quis. Quantas pessoas na minha vida de igreja, eu fui ordenado ao ministério pastoral com 25 anos de idade, estou com 52 anos de idade agora. Quantas pessoas me deixaram porque eu não cumprimentei ela na reunião. E elas foram embora e pedaços de mim foi também. Pessoas que a gente nutriu carinho, amor, atenção. E também, sabe, então, e muitas pessoas experimentam de uma destruição interior por causa das suas perdas, porque não conseguem entender que tudo que Deus nos dá tem o seu tempo de validade. Quantas pessoas não são mais as mesmas por causa de suas perdas? A palavra de Deus nos diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias. Vai chegar um dia que sua filha vai embora da sua casa. As coisas acontecem assim. O segundo aspecto dessa minha mensagem, o primeiro tem a ver com as perdas, com as coisas temporais. E é ruim, né? Eu estava começando a falar para você da beleza da vida, de como é coisa maravilhosa. Todo mundo abriu um sorriso, estava maravilhoso. Eu fui falar de perda. E você tem que ficar assim mesmo. Poxa, que tristeza isso, pastor. Que coisa ruim isso. Pois é. O amargo também é sabor. E nós precisamos lidar com coisas amargas em nossas vidas. As que não se veem são eternas, o ponto 2 da minha mensagem. As que não se veem são eternas. Existem pelo menos duas maneiras corretas de você enxergar. Pelo menos duas, podem ter mais. Mas na leitura que eu fiz nessa tarde, eu encontrei pelo menos essas duas maneiras que eu considero corretas de você enxergar essa segunda sentença. A primeira tem a ver com a verdadeira vida, a verdadeira riqueza e nossa plenitude existencial não é desta realidade, elas são nossas, elas nos foram dadas, mas ainda não estão conosco. A verdadeira vida, o relacionamento mais perfeito que você poderia ter com seu pai e com sua mãe,
com os seus irmãos, com os seus avós, com as pessoas, essa plenitude de relação, que um dia não será, a Bíblia diz que lá no céu, ninguém se casa e não se dão em casamento. Lá eu não vou ser pai de ninguém, graças a Deus, e nem filho de ninguém, só de Deus. Lá todos nós, irmãos, você vai falar, mas pastor, é tão ruim, minha mulher. Não, é só aqui. Desfruta aqui, que lá não vai ser mulher sua. Lembra do irmão que casou? Olha, casou um, morreu, casou outro, morreu também, aí tem 7. Imagina essa irmã que teve 7 maridos. Chega lá, tem uma tropa de marido na saia dela. Ô, meu bem, vem cá. Eu, meu Deus, que inferno esse céu. Ah, no céu acabou, irmão. É só aqui. Alguns vão achar ruim, outros vão falar, aleluia, Jeová. Né? Mas essas relações, irmão, assim, eu sou irmão da Sônia aqui. Então, lá, a minha relação com a Sônia, com a Michele, com a Lane, com o Gilson, com os irmãos aqui, sabe, vão ganhar uma plenitude absurda aqui. Esse amor que eu tenho por vocês aqui, vocês têm por mim, e nós temos uns pelos outros da família. Irmão, você era tão tímido, tão pacato, tão pequeno, que vai falar, meu Deus, como que nós chamávamos aquilo de amor? Porque a plenitude da vida perfeita, abundante, gloriosa, graciosa, nós ainda estamos desfrutando pedaços, pouquinhos dela, fragmentos dela aqui e acolá, na vida de família, na vida congregacional, na vida espiritual. Algumas coisas nós estamos só profetizando. Não é o que a Bíblia falou lá em 1 Coríntios 13? Algumas nós estamos com pedaços dela, outras só profetizamos, e outras nós contemplamos como pelo espelho. Então a verdadeira vida, de acordo com as coisas são eternas, a gente fala, irmão, se relaciona com as coisas eternas, busque as coisas lá do alto. O primeiro aspecto tem a ver com ressurreição, tem a ver com transformação do nosso corpo, o corpo de glória, os céus, nova terra, sabe, o juízo que virá e acabará com a maldade, tem a ver com o porvir. Esse é o primeiro aspecto dessas coisas que não se veem, daquilo que está sendo construído dentro de nós. Então, por causa do pecado original, precisamos esperar e nos atentar por elas. Sabe, o Paulo está dizendo, tenha isso na sua mente. Fixa o seu olhar nisso. Seja capturado por isso. Porque você é aquilo que você vê, nós vemos os textos. Então ele está dizendo, ao invés de você colocar todos os seus afetos apenas nas coisas maravilhosas que Deus nos deu para essa vida e abrindo mão das coisas eternas, então quando te faltarem essas daqui, depressão, murmuração, reclamação. Por causa do pecado original, precisamos esperar, profetizar, cantar a respeito dela, enquadrar nossas vidas em relação às realidades dela. Aquilo que capturou o meu olhar determinará a minha identidade. Paulo diz, pensem nas coisas lá do alto. O que é pensar? Pensar é criar imagens, ideias, conceitos. Pensem, seja capturado pelas coisas celestiais. Nesse sentido, Deus deseja construir em nosso interior, com essas realidades eternas, o que nunca poderão ser destruídos. Aquilo que Deus quer construir dentro de nós, e aquilo que é eterno, nunca se perderá. Segundo e último, segundo aspecto dessa interpretação das coisas que não se veem, é a outra forma de entender, é que as que não se veem, que são eternas, é a maneira de como você vai lidar com as coisas dessa vida e com os valores eternos em relação às coisas que se veem nessa vida. Não é só pensar na mansão celestial, é de alguma maneira trazer as realidades da mansão celestial para a sua casa. É como que mudar a maneira de como você vai lidar com aquilo que se vê.
é transformar aquilo que se vê em coisas próprias de eternidade. Não é desfazer do carro e dar oferta para missões. É utilizar as suas coisas de uma tal forma que todos que vêm perceberão que a maneira como você lida com os seus negócios, a maneira como você compra e vende, a maneira como você lida com as coisas, ganharam outras dimensões e um outro jeito de fazer. Não é mais o que você faz, é o como você faz. Não é que cantar aqui é da eternidade, fazer janta para o seu marido são coisas desta vida. É você transformar o jantar que você faz para a sua família em um jeito do seu interior, em que não existe ali murmuração, reclamação. Existe afeto. Não é um escravo que está saindo para trabalhar. É um homem que está cuidando da família. É um jeito de ser pai, em que filhos não são órfãos mais de pais vivos. Um pai que não apenas dá educação, roupa, calçado, cuidado de coisas, apetrechos, mas dá também identidade, dá colo, mãozinha na cabeça, beijo na bochecha, sentar e caminhar junto na calçada, conversar, permitir-se ser filho, permitir-se ser pai, permitir-se ser mãe, assumir ser mãe não só para fazer comida, não só para levar para a escola, mas ser afetado por essa relação, de tal maneira que as realidades da eternidade estão ali, e que elas permanecerão para sempre. Para sempre, elas vão ultrapassar a história. De um marido que cuida da esposa como Cristo amou a igreja, a fim de apresentá-la a Deus como uma esposa sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Escrevi um texto, uma época, que diz que todo homem, como Cristo, vai apresentar a sua noiva a Deus. Como Deus vai apresentar a sua noiva, eu acredito que nós também, não sei se é verdade isso, mas aqui na Robson 3,19, nós vamos apresentar nossas esposas para Deus. Está aqui, Senhor. Robson, traz aí a sua esposa. Está aqui, Senhor. Sua esposa, minha esposa. Sua esposa. É minha esposa. Chega aqui, meu filho. Robson, tem certeza? Eu conheci aquela menina. Antes de conhecer, uma menina que sonhava. Uma menina alegre, feliz, cheia de vida. Bonita, bem arrumada, trabalhadeira. Uma pessoa assim, com planos e projetos e coisas assim. Robson, o que você fez com ela, meu filho? Eu olho para ela, parece que ela não tem marido. É uma pessoa mal amada, mal cuidada, mal protegida. Esposa, apresenta seu marido. Apresente seu filho. Então, nós podemos trazer realidades da eternidade na maneira como eu negocio, como eu lido com os meus fornecedores. Não olhando um cifrão nele, mas uma pessoa. O meu funcionário é o meu colega. Entende, irmãos? Quando a Bíblia diz assim para nós, que nós devemos fazer essas coisas para o Senhor. Imagine como Deus lidaria com a sua empresa se Ele fosse o dono. Como Ele daria aula se Ele fosse professor. Não é deixar de dar matemática para falar escatologia. Ah, não, Ele vai falar sobre escatologia. Você viu o Sermão do Monte? Jesus não falou nada de coisas próprias da vida religiosa.
Tudo que ele fala no Sermão do Monte tem a ver com a vida depois da reunião da nossa fé. Tem a ver como eu trato o inimigo, como eu lido com a minha esposa, como eu enxergo a esposa dos outros, como eu falo com o meu irmão, como eu perdoo para depois trazer a oferta. Tem tudo a ver com aspectos do lado de fora. Quando a eternidade entra e possui o meu olhar e muda a minha perspectiva, o meu jeito, a minha maneira de ver a vida. É por isso que Paulo está dizendo, permita que a eternidade, impacta você. Porque se a eternidade impactar a sua vida, não vai ser preciso eu falar para você, para de adulterar, camarada, veste uma roupa decente. Mas enquanto a eternidade não te capturou, você como um menino, uma criança que precisa de um adulto falar, tira a mão, pare com isso. E o Paulo diz, quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora eu desisti, por quê? Porque de glória em glória, as coisas eternas estão entrando na minha vida, está mexendo comigo, está mudando o meu olhar. Eu era vingativo, eu era invejoso, eu era cobiçoso, eu era cheio de neuras, de traumas. Mas aí você faliu, a empresa faliu, mas eu estou de pé. Porque o eterno está construindo coisas em mim. As coisas estão se corrompendo, mas o meu interior está se renovando dia após dia. Eu sei o que é ter fome e sei o que é ter abundância. Nem a fome é o meu alvo e nem a abundância, mas é saber lidar tendo ou não tendo. Não é se eu sou pai ou se eu... Que nome que se dá para quem perdeu o filho? Se o filho perde o pai, ele é órfão. Se a esposa perde o marido, ela é viúva, o pai. E aí você vai se tornar o quê? A não ser que a eternidade possua o nosso coração, as nossas vidas. A não ser que nós sejamos capturados por essas realidades. Nós poderemos, irmãos, querer proteger. Eu não quero envelhecer, então vou fazer aqui, vou esticar. Porque se eu ficar velho, acabou minha vida. Se eu perder essa empresa, acabou minha vida. Acabou casamento. Se meu filho morrer, acabou casamento. Se meu pai falecer, acabou minha vida, não vou mais para a igreja. Por que Deus não ouviu minha oração? Por que Deus não fez? Porque nós estamos querendo proteger as coisas temporárias para que elas sejam eternas. Não são eternas. A não ser que a eternidade invada esse tempo, e esse espaço e tempo. Sabe o que vai ter nas nossas vidas, irmãos? Frustrações. Concluo a minha palavra com essas duas colocações aí. Sem que o nosso coração esteja na eternidade, iremos acreditar que se perdermos aquilo que é temporal, a nossa vida perderá o sentido. Não quero mais viver, por quê? Porque perdi o emprego. Quero me suicidar, por quê? Porque a minha colega não falou comigo no recreio. Quero me cortar, por quê? Porque eu sou feio, porque eu sou feia, porque eu sou branco, porque eu sou negro, porque eu sou magro, porque eu sou alto, porque eu sou gordo, porque eu sou goiano, porque eu sou brasileiro. E tem alguns casos assim de pessoas que ficam deprimidas, eu até entendo, porque sou corintiano. Mas suportem com perseverança, irmão. Se o sentido da vida são as bênçãos da existência, irmãos, desfrutem. Mas Cristo que é a nossa vida. Se o sentido da vida são as bênçãos dessa existência, colocaremos toda a nossa vida na luta de preservar, de alongar, e garantir que elas continuem firmes, bonitas, belas, atraentes, para sempre. Sinto muito, irmãos, vai se escoar das suas mãos. Você pode fazer a academia que for. Quando você chegar aos 80 anos, irmão. Eu estou com 80 anos, parece? Eu vou dizer, parece. Parece 85, só para quebrar seu vaso. Se você não se apegar à eternidade, o nome disso, irmão, desse desejo de conservar a vida, é a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Se eu comer, eu vou ser igual a Deus. O nome disso é desespero. O que é que eu vou fazer agora que perdi tudo? O nome disso é frustração. Por que que Deus não fez? Por que que Deus não ouviu? Por que que Deus não respondeu? E parece que a vida vai ganhando contornos de coisas que se perdem. E você olha para a vida e consegue ver só desastre. Não consegue ver que na sua vida, mesmo em épocas difíceis, flores brotaram do seu jardim. Bondade de Deus brotou da sua vida. Coisas magníficas celestiais estavam ali à sua mercê. Então você tem pai? Ah, ele é chato. Chato é você. Você tem filho? Ah, mas... Irmão, desfrute. Desfrute. Tem a sua empresa? Lute por ela. Se quebrar, busque de novo. Vai de novo. Mas você não se quebrou. Quem quebrou é a empresa. A casa caiu, não foi você. De maneira que quando eu pergunto, aí, como é que você está? Quando, talvez no velório da minha mãe, alguém perguntasse, como é que você está, Robson? Estou bem, mano. Pode ficar tranquilo. As lágrimas estão caindo. Está doendo, mas eu estou bem. Está tudo certo. Ela combateu um bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. A coroa da justiça está esperando, ela foi primeiro, daqui a pouco nós nos encontramos. Irmãos, a verdadeira vida ainda está por vir. Mas já podemos experimentar de suas realidades aqui e agora, se as enxergarmos com o olhar de Jesus. Se nós tivermos o olhar de Jesus. Se Jesus afetar a nossa vida. Você vai ser de outro planeta. Você não vai ser daqui. Ninguém vai entender por que você é capaz de ser tão terno, convivendo em ambientes tão densos. Como é que você consegue manter equilíbrio e sobriedade em épocas de tanta distração? Como você consegue ainda congregar em período em que as pessoas estão se indo, se esvaindo? Como você consegue manter a sua pureza do coração, mesmo em épocas de abuso? Como você consegue não abusar, não explorar, não aproveitar, não ser cretino, não ser hipócrita? Como? Só tem uma maneira. Se você contemplou a glória de Deus na face de Jesus. Do contrário, eu vou banhar você de religião. Isso pode, aquilo não pode, faz. Até que você veja o invisível, ouça o inaudível, até que a eternidade, irmãos, venha sobre a sua vida, como aquele homem não compreendeu, dizendo, como pode um homem velho nascer de novo? Ah, Nicodemos, se eu te falo das coisas naturais, tu não compreendes. Quando é que e se eu falar das espirituais? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Ouve a voz do vento. Tu não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos de Deus. É como um vento. Sabe, ele está vendo o que ninguém vê, ouvindo o que ninguém ouve. Foi um trovão. Não, foi a voz que disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho nele todo o meu prazer. Que numa versão contemporânea diria-se, este é o meu filho amado, aquele que provoca em mim fortes emoções. Aleluia. Quem quer olhar o invisível? Vamos ficar de pé, amados. O que você está enxergando? Como está o seu olhar? Espírito Santo, nessa noite, vem sobre nós. Queria que você colocasse a mão nos seus olhos. Uma nos seus olhos e a outra no seu coração. Não é isso que Paulo falou?
Eu oro para que Deus desvende os olhos dos seus corações, para que possam compreender a extensão, a largura, o amor de Cristo. Deus traga revelação, o entendimento novo. É isso que Paulo diz, que nós devemos renovar o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa visão. Efatá, efatá, abre-te. Como Deus, como aquele profeta orou para o seu discípulo, abra os olhos dele, para que ele possa ver que mais são aqueles que estão conosco. Efatá, abra-se os teus olhos, que o Espírito de Deus possa capturar as imagens de Jesus, mostrar Jesus glorioso, a fim de que seu coração nunca mais queira ver outras coisas, senão Ele mesmo.